Olá, pessoas, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar da vida do Évariste Galois. É uma vida super dramática, parece um roteiro de Hollywood, tudo verdade, é uma vida conhecida, registrada, recente, no século XIX, comecinho do século XIX. E parece um roteiro de Hollywood. E eu vou falar porque é uma vida curiosa de conhecer a história do Galois e por conta das descobertas matemáticas que ele fez. É uma história muito impactante. O Galois nasceu em 1812, numa pequena cidadezinha na região periférica de Paris, a 30 quilômetros de Paris, na França, a Bourg-la-Reine. Os pais eram muito cultos, o pai era o administrador local, um político, né? Seria o equivalente ao prefeito da cidade. E o registro que se tem, né, do Galois jovem, aluno, é que ele era muito focado em alguns assuntos. Um dos professores fala que o Galois, sobre dado um certo assunto, ou ele sabia tudo ou ele não sabia nada. Quando ele gostava de um assunto, ele era extremamente focado e se aprofundava, e quando ele não gostava, ele deixava de lado o tema. Mas já era considerado uma pessoa rebelde. Ele sempre foi tido como um jovem que, né, tem esse rótulo de rebelde. Ele gostava muito de matemática. Então, matemática era uma coisa que ele se dedicava com muito afinco. Na estrutura acadêmica universitária da França, a Escola Politécnica de Paris, ela forma os quadros que acabam sendo os grandes dirigentes. Os alunos egressos da Escola Politécnica acabam sendo ministros, ministro disso, daquilo, presidentes e muitos cientistas. Ela é muito focada em ciências e forma muitos cientistas de peso. O Galois tenta entrar na Escola Politécnica quando ele tem 16 anos e é reprovado nas provas de seleção. E a avaliação é que ele tinha uma formação muito desequilibrada. Ele sabia algumas coisas, mas não sabia outras. Então, é um fracasso aqui. Vocês vão ver uma sequência de coisas ruins acontecendo na vida do Galois. Então, aqui com 16 anos, ele é rejeitado na Escola Politécnica. Mas ele já tinha descoberto um monte de coisas de matemática. Ele era muito bom. E fazendo coisas originais, que eram desconhecidas na época, e importantes. E aí ele escreve uma espécie de artigo com 17 anos, e encaminha para Cauchy. Cauchy era o grande matemático francês da época. Era o maior nome da matemática francesa. Cauchy foi responsável, né, no século XIX, pelo grande rigor nas teorias matemáticas. Todo o cálculo diferencial assume a forma moderna, atual, e todo o rigor das funções contínuas, deriváveis, num movimento em que o Cauchy era um dos grandes líderes. E o Cauchy recebe o artigo do Galois, mas aparentemente não se sabe o que aconteceu, não há nenhum registro, aparentemente o Cauchy perdeu. O Cauchy em nenhum momento deixou registrado uma opinião sobre o que o Galois entregou para ele. Então, reprovado na Polytechnique, Cauchy aparentemente perde o artigo que ele escreveu. Aí ele faz uma segunda tentativa de entrar na Escola Politécnica, também é reprovado. Ele consegue entrar na École Normale. A École Normale formava professores e cientistas, não engenheiros como a Escola Politécnica, não pessoas ligadas muito à tecnologia. A École Normale vai formar pessoas que vão para o magistério superior ou não, e também com uma formação científica. Aí ele escreve uma segunda vez o que ele estava descobrindo em matemática
encaminha para o secretário da Academia de Ciências da França, que na época era o Fourier. Esses nomes são nomes importantíssimos na história da matemática. O Fourier é o Fourier das séries de Fourier. Eu tenho vários vídeos no canal falando de séries de Fourier, porque é um tema da maior relevância. E, aparentemente, o Fourier perde o artigo. Não há registro do que o Fourier fez com o artigo. Também, então, segunda ou terceira decepção. Por essa época, o pai do Galois, envolvido em conflitos de natureza política, ele é acusado, né, de coisas do mundo da política, e ele entra em um processo meio de depressão, o pai, e se suicida. Então, nesse momento aqui, por volta de 1930, o Galois sofre também essa tristeza de perder o pai. Ele é expulso da escola politécnica porque ele escreve o rebelde, né? Ele escreve uma carta xingando as posições políticas do diretor da escola normal. Então, havia o diretor da escola normal, uma agitação política muito grande na França nesse momento, grandes disputas entre grandes posições, republicanos, monarquistas, diferentes vieses políticos. Ele escreve um texto muito agressivo contra o diretor da École Normale e é expulso da École Normale. Ele faz uma terceira submissão, reescreve tudo de novo, tudo que ele estava descobrindo, e encaminha para a Academia de Ciências. Quem recebe é o Poisson, um outro nome importantíssimo na história da ciência, que lê e dá um parecer, dizendo que o texto do Galois era incompreensível. Olha que curioso, né? Era um texto super avançado e que o Galois não escreveu com muito cuidado didático. Ele não foi muito claro, ele estava mais preocupado, né? Ele estava entusiasmado com o que ele estava fazendo, sabia que o que ele estava fazendo era importante, e ele não foi muito didático. Então, quando o Poisson lê o que ele fez na terceira tentativa, não consegue pegar o espírito da coisa e diz que o artigo é incompreensível, que o texto é incompreensível. Ele participa de algumas reuniões políticas, ele toma partido de forma pública do lado dos republicanos e acaba sendo preso por 2 vezes. Ficou pouco tempo, mas ficou preso por uns poucos meses. O rebelde, né? Se envolve com uma mulher. Por conta desse envolvimento, ele recebe um desafio para um duelo. A pessoa que o desafia era um militar que era hábil em armas e ele não. Aí ele entra no dia 30 de maio de 1932, olha só, com 20 anos, ele participa desse duelo, ele recebe um tiro no abdômen, fica agonizando, ele aparentemente não tinha nenhum padrinho, né? Muitas vezes nos duelos tem um padrinho, que é uma pessoa que acompanha, né, uma pessoa, e aparentemente não, ele foi encontrado já agonizando numa relva e morreu. Na véspera desse duelo, ele escreveu tudo de novo, todas as suas contribuições, deixa com os amigos e que esses amigos conseguem que os matemáticos leiam com mais cuidado e entendam, e finalmente tudo é publicado, e ele já estava morto. Ele não tem um túmulo onde a gente saiba que o Galois está enterrado. O corpo dele a gente nem sabe, nem se sabe para onde foi enterrado. Os franceses, né, cultivam muito, né, os túmulos, as coisas de memória dos seus grandes nomes, mas o Galois não se sabe. O que o Galois fez? Ele fez um negócio que hoje chama-se teoria de Galois. É estudada nos cursos superiores de matemática. Qual é o objetivo da teoria de Galois? Ele estuda equações algébricas. Por exemplo, a gente sabe resolver equações do 2º grau. Isso é uma equação algébrica, tem os coeficientes. Essa é uma equação algébrica de coeficientes inteiros, de grau 2. Havia, nesse momento, um grande estudo sobre as equações. Então, o que era conhecido? Olha o estado da arte quando o Galois começou a estudar isso.
Equação de grau 1, todo mundo sabia resolver. A equação do primeiro grau é super simples de resolver, né? A gente isola o x e passa os outros termos para o lado de lá. Segundo grau, tem a famosa fórmula do delta, fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Se eu for resolver essa equação, eu faço b ao quadrado, 25 menos 4ac menos 16 dá 9, e a solução é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Todos nós sabemos, né? Então, primeiro grau se sabia resolver, segundo grau se sabia resolver. Ao longo do Renascimento, então ao longo dos séculos 16 mais o 17, o 18, então antes do século 19, as equações de terceiro e quarto grau tinham sido resolvidas. São fórmulas muito compridas, então a gente não ensina isso no ensino médio. Aprende-se, quem faz faculdade de matemática estuda isso na faculdade, mas ninguém nem se preocupa em memorizar. Então, quando eu preciso olhar essa fórmula, eu consulto um livro, porque é uma fórmula grande. Quando eu falei num dos vídeos aqui do canal que eu falei na história dos números complexos, eu coloquei a fórmula de uma equação de grau 3, a fórmula resolutiva no vídeo, lá, a história do aparecimento dos números complexos. E quando eu fiz isso no meu vídeo, eu peguei num livro a fórmula, porque eu também não sei a fórmula de cor. Mas então, grau 1, 2, 3 e 4 resolvidos e os matemáticos estudando os graus seguintes. Todo mundo queria um jeito de resolver. Pouquinho antes do Galois, o Abel, que é um matemático também, que morreu muito jovem, ele tinha mostrado que era impossível resolver a equação de grau 5 por radicais. Então, isso é uma coisa difícil de entender o que foi que o Abel fez. As pessoas têm dificuldade de entender como assim é impossível. É o seguinte, olha só, se você pegar a equação x elevado à quinta menos 32 igual a 0, isso aqui é x elevado à quinta igual a 32, isso aqui é x igual a raiz quinta, raiz de ordem 5 de 32, que nós sabemos que é 2. Então eu resolvi essa equação de grau 5 usando o radical. Mas eu resolvi essa. O que o Abel provou, e olha que coisa sutil, difícil de entender como é que alguém prova isso. O que o Abel provou é que era impossível ter uma fórmula que envolvesse operação de soma, produto, adição, subtração e raízes, que fosse uma fórmula genérica para toda e qualquer equação de grau 5. Aquela fórmula do delta é uma fórmula genérica que serve, que se aplica a toda e qualquer equação de grau 2. E tem lá uma raiz, né? Então, a fórmula que a gente usa para resolver a equação de grau 2, a fórmula do delta, ela é uma fórmula que é uma resolução por radicais de uma equação genérica de grau 2. Eventualmente aparece um número complexo, mas isso é um detalhe. O Abel provou que era impossível resolver a equação de grau 5 genérica. Uma ou outra equação de grau 5 eu consigo resolver, como essa. Mas não existe fórmula para uma equação abstrata de grau 5. Se eu escrever aqui uma equação inteirinha de grau 5, né, como a gente faz a equação do segundo grau, se eu escrever ax à quinta mais bx à quarta mais cx à terceira e perguntar, eu quero uma fórmula usando a, b, c, igual a gente tem para a equação do segundo grau. Não tem para grau 5, foi isso que o Abel provou. O Galois pega carona nessa ideia do Abel, só que ele transforma essa ideia numa ideia muito maior, que é o que nós chamamos hoje de teoria de Galois. Ele trabalha, talvez até um dia faça um vídeo para falar de teoria de Galois, mas ele trabalha com uma equação, olha para as soluções da equação e trabalha com uma coisa chamada grupos de permutações das soluções. Aliás, a palavra grupo, primeiro que usou foi o Galois. Ele é considerado por muitos, a ideia do que a gente chama de um grupo em matemática já estava no meio ali dos matemáticos, mas o Galois é considerado um dos introdutores, porque ele foi o primeiro a usar esse termo, grupos. E o que ele prova? Ele prova que a partir do grau 5, como Abel já tinha feito, do 5 para cima, não existe fórmula geral
para resolver uma equação algébrica de grau maior ou igual que 5. Então, se você pensar numa equação de grau 6, 7, 8, 200, uma ou outra a gente consegue fazer o que eu fiz naquela de grau 5 e resolver aquela uma. Mas não existe teoria geral. E ele prova isso mostrando que se existisse a fórmula, as soluções teriam que ter certas propriedades a partir dos coeficientes da equação, e ele analisa e mostra que isso não acontece. Por isso que é uma prova de impossibilidade. Subproduto é que da teoria de Galois foi que também dá para provar com essa mesma linha que aqueles grandes problemas gregos, né, quadratura do círculo, trissecção genérica de um ângulo qualquer e a duplicação do cubo também não são possíveis com régua e compasso. Dá para aplicar a teoria de Galois para esses problemas e ter essas respostas. Então é uma vida super dramática de um matemático super importante. E para terminar esse vídeo, uns poucos comentários. Eu sempre conto essa história para os meus alunos, mas eu também tiro várias lições dela. Vou falar de algumas lições que essa história me faz. São coisas bem pessoais agora, né? Uma coisa que eu olho para isso e penso, os professores, os líderes, os grandes cientistas erram, né? Ninguém conseguiu. Olha, o Cauchy falhou com o Galois, o Poisson, o Fourier. O Galois era um cara genial, estava fazendo um monte de coisas maravilhosas e ninguém percebeu. Então, muitas vezes nós, professores, e muitos dos que seguem aqui o nosso canal, né, são professores, a gente tem que ter essa humildade de saber que muitas vezes o aluno está fazendo uma coisa certa que a gente não está vendo. Já me aconteceu várias vezes de fazer uma avaliação dos alunos, uma prova, dar errado numa questão, quando o aluno vem, ele me explica, mas eu pensei assim, assim. Aí eu percebo, tá, eu não tinha percebido que você tinha pensado isso, está certo. E a gente, né, está pronto para reconhecer que muitas vezes nós não entendemos o que os nossos alunos estão fazendo. Não estou dizendo que a ciência está sempre errada, que os cientistas estão sempre errados. Eu, muito pessoalmente, prefiro ouvir os especialistas e seguir os profissionais dos especialistas. Acho que a gente erra menos seguindo. Mas tem que estar atento, que não é porque o cara tem um título, porque o cara tem um nome, tem uma posição, que ele está acertando. Outra coisa, e essa eu falo muito para os alunos, né? Muitos dos que seguem nosso canal aqui são jovens que gostam de matemática. Não é porque o Galois foi incompreendido, né? O Galois foi um gênio incompreendido. E algumas pessoas raciocinam assim, o Galois foi um gênio incompreendido, eu sou incompreendido, logo eu sou um gênio. Opa, não é bem assim, isso não é um teorema de matemática, isso não é uma dedução lógica. Galois foi um gênio incompreendido, eu sou incompreendido, logo eu sou um gênio. Cuidado, a gente muitas vezes O Galois sabia que ele estava certo. Aí é outra lição que essa história me conta, a lição da resiliência. O Galois, como era matemática e ele tinha feito as coisas, ele sabia que ele tinha razão, ele sabia que o que ele estava fazendo era importante, ele nunca desistiu. Então esse é um outro exemplo muito bom, né, dessa história. E uma outra coisa que eu sempre conto para os alunos também, o Galois sabia que ele estava fazendo uma coisa certa, ele tinha certeza, ele foi resiliente, ele lutou até o fim, mas quando ele escreve na terceira submissão que o Poisson leu, o Poisson não entendeu, porque o Galois também não se explicou direito. Então, às vezes a gente se sente incompreendido, né, no aspecto escolar, científico, mas cabe a pergunta, será que eu me fiz entender? Será que eu caprichei na minha redação, no meu texto, na minha resolução? Então, eu acho que essa história ela nos alimenta com muitas reflexões que podem ser úteis. E é uma história muito saborosa, um pouco triste, mas eu acho que é uma história gostosa de saber que ela aconteceu. Legal?